Curiosidade sobre teatro grego, check! O teatro surgiu na Grécia no século VI a.C. A palavra teatro vem do grego theatron, que significa lugar de onde se vê, e nasceu precisamente em Atenas, como resultado das festas dionisíacas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho e da fertilidade. E essas festas duravam até 6 dias. Já a arquitetura era feita ao ar livre e em formato de meia-lua, como vocês podem ver. Esse tipo de teatro é chamado teatro de arena. E vocês sabem quem é Téspis? Isso mesmo, o primeiro ator, o pai do teatro. Téspis ficou conhecido como o primeiro homem a fazer a representação do deus Dionísio em primeira pessoa. Téspis, em vez de falar ele fez, ele foi, ele falou eu fiz, eu fui. E as festas da Grécia Antiga eram classificadas em 2 principais grupos, que era a tragédia e a comédia. A comédia era o gênero mais divertido e crítico. Nela era abordado de maneira cômica vários aspectos da sociedade grega. E em sua maioria, as personagens representadas eram os cidadãos cotidianos gregos. E um dos principais dramaturgos das comédias foi Aristófanes. E uma de suas obras mais conhecidas é Lisístrata. Já a tragédia é um gênero que representa uma peça ou um poema com um desfecho infeliz. E os personagens trágicos eram deuses, reis e heróis. Os mais importantes dramaturgos deste período eram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O coro é um grupo de pessoas homogêneas, não individualizadas, que comentam a cena que está a decorrer em voz conjunta. E vocês repararam que na última imagem falando sobre o coro apareceram essas máscaras? Mas qual a utilidade delas? Sabe, elas eram essenciais para o figurino. Como na Grécia Antiga as mulheres não eram consideradas cidadãs das polis, as máscaras que antes eram usadas para rituais religiosos agora entram como uma forma de representar tanto o homem quanto a mulher. Mas voltando ao assunto para a tragédia, lembra que foi citado o nome de um dramaturgo chamado Sófocles? Ele que escreveu muitas peças famosas e vamos destacar uma, Antígona. Essa bela mocinha aqui. Antígona era filha de Édipo. Sabe aquele rei que arrancou os olhos com as próprias mãos? Fora ela, ele tinha outros 3 filhos: Ismênia, Etéocles e Polinices. Esses 2 últimos entraram em uma batalha fatal e ambos se mataram. Eles brigavam pelo trono de Tebas. Com a morte dos 2, quem sobe ao poder é o tio deles, Creonte, que decreta que Polinices tem que ser largada a esmo, sem direito a um velório, enquanto seu irmão Etéocles tem todas as pompas merecidas por ser aliado dele. Antígona se revolta com o decreto, porque isso ia contra todas as leis dos deuses, e nenhum homem era maior que essas leis. Ela então decide que dará um funeral decente ao seu irmão, e chama sua irmã Ismênia, que nega por medo. Não se pode dizer ao certo que foi ela quem enterrou seu irmão, mas o fato é que ele sim recebeu uma camada de pó sobre seu corpo. E Creonte, ao saber disso, não ficou nada satisfeito. Os boatos se espalham e quando enfim um guarda descobre que foi a Antígona que cometeu o ato, que foi a rebelde, a leva até Creonte. Creonte, não satisfeito, manda chamar Ismênia e condena as 2 à morte, mesmo Ismênia explicando que ela não tinha nada a ver com o fato. Enfim, né? É a vida. E nesse bolo todo, Aemon, que é filho de Creonte, fica sabendo que a sua amada, prometida noiva Antígona, foi condenada pelo próprio pai e se revolta contra ele, e sai à procura da sua amada. Creonte perde o seu outro filho por causa da guerra, e sai à procura de Aemon para que ele dê um jeito nessa situação. Creonte já encontra seu filho morto. Ele se suicidou ao ver a sua amada Antígona morta por causa do exílio ao qual ela foi condenada. E a esposa de Creonte, mãe de Aemon, ao saber da notícia, também se suicida.
Agora Creonte tem que viver com o peso da morte do seu filho, de Antígona e da sua esposa. E do outro filho também que perdeu por causa da guerra. E então é isso. E essa é a história da nossa Antígona, criada por Sófocles e que por certo é uma história maravilhosa. Esta obra tem como intenção nos fazer refletir entre os dois pontos do conflito. De um lado temos o rei tirano, autoritário e orgulhoso Creonte, que decreta que Polinices não tenha direito ao sepultamento, esquecendo totalmente das leis que já existiam antes dele. Do outro lado temos o lado da religião e sentimental de Antígona, que procura pela justiça, o que é de direito do irmão dela. Sabe que havia todo o lado sentimental, mas também tinha a questão dos costumes daquele povo. Ela não falava apenas por ela, mas por todos daquela cidade. Ao defender o sepultamento do seu irmão, ela defendia as leis primordiais. Ela defendia as leis dos deuses. Ela defendia os costumes do povo.